Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí para mais uma aula aí do nosso curso de Scratch. E hoje vamos ver um pouquinho sobre as variáveis, tá? Na aula passada a gente resolveu a atividade 5 e agora vamos fazer o desafio 5. E aí, como todo desafio, a gente acaba explorando um pouquinho mais os outros recursos que a gente ainda vai ver nas próximas aulas, tá? Então, nesse desafio, a gente tem que fazer uma agenda de contatos com as seguintes ações. Então, vamos de novo dividir por partes, ok? Então, aí tem que fazer a inserção. Então, crie um projeto aí que quando o usuário apertar na bandeira verde, peça para o usuário informar o número de nomes que deseja inserir. Após isso, deverá ser solicitado ao usuário digite o nome dos contatos, um de cada vez, inserindo-os na lista. Então, pessoal, aqui, criar um novo projeto. E ele quer que o usuário informe o número, ele digite qual o número de contatos que ele quer inserir. Bom, para a gente poder deixar o usuário informar algum valor, algum nome, algum número, a gente vai ter que usar um comando aqui dos sensores, né? Aí, como eu falei, o desafio sempre usa alguns comandos de outros recursos que a gente ainda não viu, para que vocês possam aí pesquisar e explorar como é que faz. Então, aqui tem o comando do sensor, que é esse pergunte, que abre um campo para o usuário digitar uma resposta. Então, por exemplo, vou colocar aqui, digite o número de contatos que deseja inserir. E aí, quando apertar a bandeira verde, abre essa caixinha aqui. Ele pergunta, o ator, né? Digite o número de contatos. Estou S aqui. Que deseja inserir. E aí, agora aqui, vamos colocar o seguinte. Vamos colocar, por exemplo, 5. A gente apertou, colocou aqui 5, né? Mas onde que vai ficar guardado esse número 5 que o usuário digitou? Bem, tem essa resposta aqui, ó. Ela está desmarcada, vamos marcar ela. Então, a resposta nossa fica nessa resposta aqui. Ela funciona como uma variável, mas é para poder armazenar o valor que o usuário digitar, certo? Então, vai ficar na resposta. E ele quer, então, que fique perguntando 5 vezes para o usuário os contatos que ele vai inserir. Então, ele quer que a gente depois pergunte para o usuário, digite primeiro o nome, ele digite segundo, até o quinto nome, porque ele escolheu 5 contatos que ele quer inserir. Então, para isso, a gente vai usar o repita. Então, repita. E aí, a gente vai colocar essa resposta aqui, ó. Então, se ele digitar 5, vai ser 5 vezes que vai repetir isso. Se ele digitou 10, 10 vezes, 100 vai ser 100 vezes. Então, aqui, dentro do repita, a gente vai fazer uma outra pergunta para ele. Insira o nome do contato. Vou deixar assim. E aí, o usuário vai digitar. E aí, conforme o usuário for inserindo os nomes, ele quer que fique armazenado em uma lista. Então, vamos colocar aqui uma lista chamada agenda, tá? Agenda. E aí, vamos inserir na agenda a resposta que o usuário der. Tá? Então, vamos começar aqui. Ó. Digite o número de contatos que deseja inserir. Vou colocar 3. E aí, insira o nome do contato. Maria, Lucas, José.
E aí ele repetiu isso 3 vezes, pedindo que inserir o nome dos contatos. Certo? E aí, então, essa primeira parte está pronta. Usando aí, porque... Aí vocês vão se perguntar, mas aqui na resposta não estava o número e agora aqui está o nome, né? Que foi inserido aqui. É porque a primeira vez que ele digitou o número que ele quer inserir, a gente já usou ele aqui no Repita. O Repita já armazenou o número de vezes que ele tem que fazer isso. E agora aqui no Pergunte, ele vai perguntar e inserir na lista essa resposta. Então, a gente pode vir aqui agora e fazer a segunda parte do exercício, que é o quê? Quando o usuário clicar em espaço, o usuário deverá informar o nome que deseja buscar. Caso exista na lista, o seu autor deverá dizer achei. Caso contrário, deve dizer contato não existe. Então, vamos vir aqui e vir aqui no evento e pegar esse evento aqui, conta até que espaço for pressionado. Então, a gente vai vir aqui e a gente vai perguntar para ele qual, digite o nome do contato que deseja buscar. E aí ele vai então a gente vai apertar espaço, né? Aí vamos supor Maria, né? Mas essa Maria vai ficar guardada na resposta. Então, a gente vai fazer uma busca aqui na nossa lista para verificar se contém ou não o nome que ele informou. Então, para isso, a gente vai usar... Deixa eu só... A gente vai usar o se, então e se não. Então, se o nome que ele digitou, que ele quer buscar, tiver na lista, então se ele contém a resposta aí, que é o nome que o usuário informou, o nosso gatinho vai dizer achei. Se não, vamos ver aqui o que é para ele falar. Contato não existe, né? Então, se não, ele vai dizer vamos colocar o diga aqui por 2 segundos, tá? Para ele não ficar ali eternamente. Achei. E contato não existe. Então, agora eu vou apertar espaço, vou digitar aqui, por exemplo, Maria. Vou dar Enter. E vai falar, achei, tem Maria aqui, ó, na agenda. Na agenda aqui tem Maria. Agora, se eu apertar espaço e digitar João, ele vai dizer contato não existe. Que não tem João aqui na nossa lista. Bom, pessoal, a atividade, o desafio 5 era só isso. Fizeram só isso, tá ótimo, fizeram o que pediram, tá? Tem outras formas de fazer, usando variáveis ali para ajudar também, né? Mas não é necessário muito variáveis aqui, então a gente usou mais a lista mesmo. Vocês podem usar as variáveis também para fazer esse exercício, caso vocês queiram. Só vai ficar um pouquinho maior usando as variáveis, tá? Agora, a gente pode melhorar um pouquinho nossa lista aqui. Então, vamos pedir aqui para ele apagar toda a agenda no início da nossa execução. E também, vamos colocar aqui, na hora que ele pede, por exemplo, insira o nome do contato. Eu quero que ele diga para mim, insira o primeiro contato, o segundo contato. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui nos operadores, ó, e tem esse daqui, ó, junte, que é para juntar 2 palavras. Então, a gente vai colocar esse junte aqui, ó. A gente vai colocar aqui, insira. Aí agora, para a gente colocar primeiro, segundo e terceiro, a gente precisaria de uma variável. Então, a gente colocaria então uma variável auxiliar aqui.
gente poderia usar essa variável auxiliar, mudar essa variável auxiliar para a resposta. E aí, cada vez que ele for perguntando, ele vai diminuir o valor dessa variável. Então, eu vou adicionar na minha variável menos 1, para ele diminuir o valor aí. E aí, ele vai pedir para inserir o valor que está na minha variável auxiliar. Aí, isso aqui agora eu não posso colocar mais texto aqui, né? Que ele só junta duas palavras, né? Duas sentenças aí. Então, para a gente poder juntar mais, a gente coloca outro junte aqui, ó. Então, insira vou colocar aqui o primeiro contato. Primeiro, segundo. Então, vou botar na bandeira verde agora. Ele vai dizer: digite o número de contatos que deseja inserir. Vou colocar 3 aqui de novo. Opa. Aqui, na verdade, ele vai ter que começar com 0. E aumentar aqui para 1. Eu fiz ao contrário. Então, vai colocar aqui 3 contatos. E aí, ele começa com 0 contato. Então, a gente pode colocar aqui, ó, só para ele começar com 1. Então, tá, aqui 3. Agora, insira o primeiro contato, Maria. O segundo contato, João e José. E aí o usuário consegue saber se é o primeiro, o segundo ou o último, já que ele está inserindo, tá? Bom, pessoal, a atividade é essa. Um abraço e até a próxima aula, que a gente vai ver um pouquinho aí sobre os eventos e os controles, tá bom? Abraço e até a próxima aula.